MLDF Arte Sustentável. Realizamos seu projeto. Criamos móveis, jardins verticais e artigos de decoração. Tudo com madeira de pallet e demolição. Também restauramos seu móvel. Visite nosso ateliê e conheça nossas peças. Rua Pavão, 541, Centro, Arapongas, Paraná. Telefone 043 99698 6502. 043 99698 6502. Facebook, @MLDF Artes. Instagram, MLDF Arte Sustentável. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, ouvintes, como é bom tê-los conosco, vocês que estão nos acompanhando agora ou os que estarão acompanhando depois, em outro momento. Deus os abençoe. Manhã do dia 27 de junho de 2020, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo de Apocalipse. Nós estamos lendo Apocalipse, estamos no Apocalipse 13. Hoje um assunto realmente muito importante, e nesse assunto nós vamos ver sobre uma outra besta, a besta que sobe da terra. Mas por que é importante? Entra num assunto aqui também de tecnologia, de marca da besta, e que pode estar já nos atingindo nesses próximos anos, e nós vamos estar comentando sobre isso. Primeiramente, quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor, e que a paz dele esteja atingindo o seu coração nesse período difícil, né? Período de pandemia, mas período em que ele está nos guardando, certo? Deus os abençoe e que esteja conosco durante todo esse tempo, ouvindo, absorvendo, entendendo a palavra do Senhor. Amém? A graça e a paz a todos os nossos ouvintes. É um privilégio para nós estarmos aqui de novo, 27 de junho de 2020, para compartilharmos a palavra do Senhor. Realmente é um grande privilégio, porque esse livro tem bênçãos para quem lê, para quem ouve e para quem guarda as palavras da profecia desse livro. Então nós estamos aqui nessa manhã para repartir a palavra, e a nossa oração é que você seja alcançado, você seja tocado, você seja abençoado com esse estudo, com esse compartilhar da palavra do Senhor. Relembrando sempre, bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, saiba que você está abençoado nessa manhã. Vamos percorrer aí por aproximadamente 1 hora o nosso capítulo de hoje, capítulo 13, a besta que sobe da terra. Pedimos que você nos acompanhe, fique até o final. 1 horinha de estudo bíblico vai ser muito bom nesse sábado ou nos outros dias, né? É muito precioso isso, ficar gravado, essa mensagem, e ficar disponível no mundo inteiro, né? É algo realmente muito impressionante. E nós vamos orar então, Adriano, pedir que o Senhor nos guie, que possamos falar a sua palavra com unção. Ó Pai, nós oramos com reverência diante da tua presença, pedindo que o Senhor nos ajude no compartilhar desta palavra. Que o Senhor nos inspire, nos guie através da Bíblia para repartirmos aquilo que é a tua palavra. E pedimos que o Senhor também nos conceda unção ao falar, para que falemos não apenas a letra, mas espírito e vida. Queremos que essa palavra seja bênção, seja edificação para todos os que ouvem. Nos colocamos debaixo da tua direção e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então estamos
falando, estamos vendo a respeito do Apocalipse. Já posicionamos com mais clareza a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus. Essa vinda do Senhor Jesus não se dará antes que algumas coisas aconteçam, como Paulo falou em Tessalonicenses. Nós vimos também que ao soar da última trombeta, e há uma sequência aqui, a última trombeta ela toca no Apocalipse capítulo 11, porém, aí você fala, então no capítulo 13 nós não estaremos mais aqui. Não, existem duas profecias no Apocalipse, uma que vai do capítulo 1 ao capítulo 11, e depois do capítulo 12 até o final. A igreja, sim, meus amados queridos irmãos, vai estar nesse tempo aqui junto, sofrendo consequências e também influenciando esse mundo nesse tempo tanto da primeira besta quanto da segunda besta. E nós vimos no capítulo 13, no sábado anterior, que foi dada autoridade para a besta fazer guerra contra os santos e os vencer. E quem são esses santos, meus queridos irmãos? Somos nós, a igreja. E nós vimos que o dragão, que é a antiga serpente, o diabo, Satanás, ele deixa muito claro nas Escrituras quem é o dragão. Esse dragão, ele dá a sua autoridade a essa primeira besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Nós vimos sobre isso. Nós vimos sobre cabeças tipificando reinos, né? E falamos sobre os reinos. Falamos também que esse dragão dá sua autoridade. Então a autoridade desse último reino é a autoridade de Satanás. Isso é importante. E nós caminhamos até o versículo 10. Agora nós vamos ver do versículo 11 em diante. Porque nós vimos, por exemplo, que uma primeira besta que emerge do mar. Agora nós vamos ver sobre outra besta, a besta que emerge, que sobe da terra. E é importante porque são duas bestas diferentes, são dois animais diferentes. Então, te convido então a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. É muito interessante, Adriano, a segunda profecia, né? Primeiro existe aquela profecia até o capítulo 11 e depois Deus quer retomar os assuntos e dar detalhes acerca das mesmas coisas que aconteceram lá do 1 até o 11. Então nós estamos nessa segunda profecia e ele vai falando por temas. Nós já vimos a besta que sobe do mar e hoje vamos ver essa besta que sobe da terra. É um pouco diferente essa besta que sobe da terra. Nós vamos ver as características dela aqui no texto. Então eu já vou ler o 11, Apocalipse 13, 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos,
lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de um homem, e o seu número é 666. Então, de uma forma assim, bem textual, nós vamos estar vendo este assunto. Nós vamos voltar nesses assuntos, irmãos, e vemos de forma temática, mas hoje nós vamos também seguir para ver o que o texto nos diz a respeito disso. Bom, ele começa no versículo 11 dizendo assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Nós temos 2 figuras aqui interessantes. Primeira, a figura do cordeiro, que é a figura, podemos dizer, do cristianismo, de Cristo como cordeiro, focada então nas coisas cristãs. Mas o seu falar é como dragão. E o dragão nós vimos nas vezes anteriores, no capítulo anterior, quem é o dragão. E agora nós vamos ver o seguinte, essa situação de parecer um cordeiro e falar como dragão, a imagem que transparece para as pessoas é uma imagem de alguma coisa parecida com o cristianismo, alguma coisa cristã no caso, né? Uma imagem cristã, mas a sua fala, o seu interior, a sua essência, aquilo que ela passa, ela fala como dragão. E o dragão é o diabo, que nós acabamos de citar, segundo o próprio texto, né? Quem é o diabo? Quem é o dragão? É o diabo, a antiga serpente. Então, há hoje em dia, meus queridos irmãos, e isso eu quero deixar falar com bastante pesar e bastante calma, há muitos personagens hoje que têm uma aparência de cordeiro, né? Mas o seu falar é um falar que traz as coisas do dragão. Esta besta, na verdade, é um reino que vai surgir. Quando fala que tinha 2 chifres, é um reino, provavelmente 2 nações. E essas 2 nações demonstram um reino apenas, semelhante ao cordeiro, mas a sua ação, o seu falar, o seu agir, aquilo que ela transpassa vem de um dragão. E nessa situação, eu não quero fechar a questão, eu não quero que você escute isso como se fosse de uma maneira absoluta e fechada, mas eu gostaria que você, no cenário político, olhasse algumas coisas para identificar isso. Nós temos 2 nações consideradas nações cristãs hoje no mundo, ou nações protestantes, ou nações que defendem o cristianismo de uma forma mais veemente, que seria Estados Unidos, né? E a Inglaterra. Não estou dizendo aqui, fechando questão, que esta besta é os Estados Unidos e a Inglaterra. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos estar atentos para essa situação. Porque hoje parece que a cultura americana, junto com a cultura inglesa,
os símbolos e as coisas que eles pregam como verdade é semelhante a um cordeiro, certo? Mas a sua ação e a sua fala mais parece como um dragão. E não quero fechar a questão, mas quero pedir para que os irmãos e para que os ouvintes estejam atentos, porque haverá uma besta, e essa segunda besta, ela faz parte, mas não é o mesmo reino, é um outro reino, é uma outra besta que surge, e aí agora ela tem uma fala como de dragão. Interessante que essa besta sobe da terra, né? Aí pode também existir uma relação com a terra de Israel. Quando Abraão recebeu as promessas, Deus falou para ele, a sua descendência será como as estrelas do céu, como o pó da terra e como a areia do mar. Então, 3 categorias aqui que a gente poderia colocar, talvez, os descendentes de Ismael como a areia do mar, os descendentes de Isaac como o pó da terra e os cristãos como as estrelas do céu. Então, aqui, como o Adriano disse, é uma posição provisória nossa de que essas nações podem estar envolvidas, Estados Unidos, Inglaterra, e a gente sabe que Israel também está muito junto com os Estados Unidos nas decisões, na forma de pensar, e nós vimos, inclusive, agora um alinhamento do próprio Brasil com essas posições dos Estados Unidos, da Inglaterra e de Israel. Nós vimos isso através do nosso governo, esse alinhamento, né? E essa besta, como você comentou, Adriano, com 2 chifres. Então a gente vê que possivelmente 2 reis vão liderar esse reino, que vai ser um reino de apoio à besta, um reino de apoio ao anticristo. Como nós comentamos, essas bestas tanto são pessoas como são reinos, toda a estrutura que cerca essas pessoas para exercerem o seu poder. E ela tem essa expressão de dragão, veja só. A religião do final dos tempos, a religião desta era do reino do anticristo será o satanismo. Será o satanismo. Vai ser não algo velado, mas algo claro para as pessoas. As pessoas vão dizer, quem é semelhante à besta? Nós vamos ver no texto aqui. E quem poderá batalhar contra a besta, contra o dragão? Então, parece que abertamente as pessoas vão adorar Satanás. E esse 11 nos diz isso. O 12 nos diz que essa besta, ela exerce o poder da primeira besta. Então, nós vimos que o dragão é que concede o poder à primeira besta. E agora, novamente, o dragão está por trás ali, concedendo esse poder a essa segunda besta, que exerce toda a autoridade da primeira, e aí vem a característica aqui dessa segunda besta, que também é chamada de o falso profeta, por causa da questão religiosa, da aparência do cordeiro. Nós vemos líderes, né, com o nome Messias, com o nome Emanuel, muito comum hoje no mundo, líderes com esses nomes religiosos no seu sobrenome, muito comum. Então veja, cuidado. Os chifres são semelhantes aos de cordeiro, mas a fala é como dragão. E o 12 diz que faz que a terra e os que nele habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Veja, é um reino que vai auxiliar, que vai dar sustentação ao reino da besta. O reino da primeira besta
vocês lembram, vem daqueles 10 chifres que reinam simultaneamente. Então, 10 reis, ou 10 confederações. O Adriano citou, sábado passado, de um mapa da ONU que divide o mundo em 10 grandes reinos. E aí, nessa configuração, cada um desses reinos seria governado por um grande líder, né? E aí, o que vai acontecer na primeira besta? Esses 10 reis vão dar o seu poder, vão entregar o seu poder e autoridade à besta que sobe do mar. E agora, a besta que sobe da terra são esses dois. Veja as características, um pouco diferente. 2 reis, um reino só tem uma cabeça, né? 2 reis, e eles vão auxiliar o governo da besta. E esse governo é muito misturado, né? É política junto com religião, junto com militarismo. Tudo muito bem arquitetado, tudo junto. Porque faz que a terra adore a primeira besta. Veja, um governo sendo adorado. Então, a religião junto com política. Muito comum também, Adriano, até a gente vê na campanha, no falar de alguns líderes, a religião junto com a política. É um casamento, né? Política, religião e militarismo. Essa mistura aí é o que caracteriza esse reino dessa besta que sobe da terra. Certo? E uma coisa importante que a gente precisa também notar é que é muito interessante aqui no verso 12. Exerce todo o poder. A palavra poder aqui já apareceu para nós no capítulo 13. E é interessante quando você pegar a mesma palavra que aparece 1 ou 2 vezes e relacionar os textos. Lá no versículo 4 fala: adorarão o dragão que deu à besta o seu poder. Então, o poder da primeira besta é o poder do dragão, o poder do diabo. Já a segunda besta, a besta que sobe da terra, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Então, ela exerce todo o poder do dragão. Não se engane, meus queridos irmãos, não se engane. O mundo jaz no maligno. E essa estrutura de poder do mundo jaz no maligno. Nós devemos orar pelos nossos governantes, orar, interceder para que eles se rendam ao Senhor e tenham um governo mais justo. Porém, nós precisamos entender que este mundo jaz no maligno. E aí, quando falo jaz no maligno, eu estou falando que esta besta aqui exerce também o poder e autoridade que o dragão deu à primeira besta, porque ela exerce o poder da primeira besta na sua presença. Isso, Adriano, queria só enfatizar, muito importante. A nossa confiança não deve estar em homens, não deve ser posta em governantes, em pessoas que elegemos, que votamos, que acreditamos. Não vamos pôr nossa confiança nisso. Diz o salmista: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor, nosso Deus. Então, sim, nós devemos orar pelos nossos governantes para termos uma vida sossegada, quieta, mas a nossa esperança não está nesse sistema, porque, como você disse, Adriano, o mundo jaz no maligno. E aí ele continua falando assim, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. O Alexandre falou muito sobre essa questão de religião e adoração, cuja chaga mortal fora curada. Então, é interessante a gente ver que, a princípio, a besta é 7 cabeças e 10 chifres, um animal grande. Depois, uma das cabeças passa a receber o nome da besta em si. Porque agora, quando ele fala, adorem a primeira besta cuja a chaga mortal fora curada. Aquela cabeça
que recebeu, que foi ferida de morte, mas a cuja chaga mortal fora curada, recebe então o título de besta. Então, tudo é uma coisa só. Quando eu falo uma coisa só, é essa cabeça ferida de morte e foi curada, e ela é também vista como a besta. E agora eu quero continuar dizendo o seguinte: e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E quando falo grandes sinais, queria que a gente comentasse, Alexandre, a respeito do poder que esta besta vai exercer para que as pessoas acreditem, ou para que as pessoas, para que ela tenha voz nas nações. Exatamente. Nós vemos através da história que Satanás, ele lida com tecnologia. Quando os anjos caíram lá no Gênesis, nós vimos que os anjos ensinaram os homens a fazer escudos, a fazer lanças, a arte da guerra, uma porção de conhecimentos que eles já tinham. Então a tecnologia que hoje existe, a gente pode dizer que pode sofrer uma influência desses seres. E esses grandes sinais, nós pensamos que podem ser relacionados com tecnologia. Nós vemos hoje, como você disse, Adriano, o projeto Bluebeam, o projeto Voz de Deus, o projeto HARP, são projetos que se propõem a fazer grandes coisas. Por exemplo, o Bluebeam é um sistema de geração de hologramas nos céus do mundo. Então isso já tem acontecido. Se projeta, por exemplo, uma cruz, ou se projeta o rosto de Jesus, ou o rosto de Buda, ou o rosto de outro grande líder mundial, ou uma figura religiosa que alguma cultura atribui a ele poder de divindade. Então isso tem acontecido no mundo. Ou o rosto de Maria, Jesus na cruz, isso tem acontecido pelo mundo. Esses dias eu vi um vídeo o meu sogro, ele me mostrou, ele estava espantado até, ele me mostrou um dragãozinho que pousava assim num prédio e aí depois saía. E eu percebi na hora que era o Bluebeam. Então eles fazem uma projeção tão real que parece que é um dragão mesmo. Esse é o Bluebeam, Adriano. Outro projeto que lida com alterações climáticas se chama HARP, H-A-R-A-A-P. Então são antenas poderosíssimas que mandam um sinal para a ionosfera e esse sinal rebate e cai em alguma região e pode causar terremotos ou chuvas ou tufões. Você está vendo aí na tela desses hologramas. Então nós vemos ali a cruz e Jesus ali crucificado, e isso você olha e pensa, poxa, será que Deus está dando um sinal no céu? Mas são projeções holográficas. Projeto Bluebeam, se você quiser saber mais, dá uma pesquisadinha, entra no YouTube e pesquisa Projeto Bluebeam. Então, você quer comentar sobre esse, Adriano? É só reforçar a ideia de que o termo ali, e faz grandes sinais. Grandes sinais, olha os sinais. Olha só esse, parece um halo, né? Então, existem sinais da imagem de Jesus, de outros sinais. E as pessoas hoje em dia são muito levadas por sinais. E a tecnologia, olha só, olha que... Esse parece a volta de Jesus. Volta de Jesus. Que coisa. As pessoas vão olhar esses sinais
e muitos serão enganados. Eu lembro agora de Mateus, quando Mateus fala que, olha, cuidado, se disserem que o Cristo está aqui ou ali, ou se... porque muitos serão enganados. E a tecnologia hoje tende a enganar muitas pessoas. Então, ele faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, à vista dos homens. Isso vai acontecer. E engana os que habitam na terra com sinais. Ainda outro projeto, Adriano, que eu queria citar aqui, se chama Voz de Deus. É um projeto do Exército dos Estados Unidos. Eles conseguem projetar uma frequência e entra na cabeça da pessoa. Então, por exemplo, eles usaram na guerra do Afeganistão. Antes de invadir uma determinada região, eles, com antenas, eles projetaram essas frequências e as pessoas ouviam na cabeça assim, ouviam a mensagem: eu sou Alá, você deve baixar suas armas e se render. Então, as pessoas pensaram que realmente Alá estava falando com eles e se renderam, e aí o exército dos Estados Unidos veio e destruiu tudo. Então, são vários projetos de tecnologia, e aí a gente pode citar até o 5G, né, Adriano? Que é algo muito polêmico hoje, o projeto 5G, que vai dar condição para que um drone, por exemplo, com uma câmera, escaneie qualquer lugar, atravessando paredes. Você está dentro de uma casa, por exemplo, e o drone vai ter condição de te escanear, te reconhecer lá dentro da casa, atravessa paredes. Eles têm essa tecnologia também. Grandes sinais. Nós teremos... Bom, pode continuar. Eles... 14. Vamos ler então o 14, Adriano? Sim. Engana os que habitam na terra. Olha aí. Engana como? Com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Veja, ele engana os que habitam na terra. Em outro texto, Jesus fala: se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, vamos estar nesse contexto dos escolhidos. Como que faz isso? Creia em Jesus Cristo. Creia e receba a sua palavra para não ser enganado. Cuidado, esses sinais são poderosos, esses sinais são muito bem feitos. Me lembro agora de outro sinal, que são vozes que vêm do céu, vozes de trombetas, vozes, e isso muitas pessoas, inclusive no Brasil, uns dias atrás aí relataram, de ouvir trombetas no céu. Aí os religiosos podem confundir: poxa, será que as trombetas do Apocalipse já estão tocando? Então, esse tipo de coisa acontece, mas são sinais que tentam enganar. Jesus mesmo falou: não acredite. Se alguém disser, eis aqui o Cristo, ou não saiais. Se disserem, eis o Cristo aqui no interior de uma casa, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. É nesse contexto dos sinais. Esse texto, inclusive, nos remete a Mateus 24, lá, quando Jesus fala desses sinais que a besta faria, e se fosse possível, enganaria. Certo. E agora, nós, seguindo aqui, em relação aos sinais, cuidado, meus queridos irmãos, porque nós temos o Espírito de Deus. Cuidado com sinais, tá? Cuidado com sinais. Esses sinais aí, a tecnologia pode enganar muitos irmãos. Agora, dizendo, no versículo 14, nós temos assim, dizendo aos que habitam na terra que fizesse
uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, esta besta que sobe da terra vai influenciar as pessoas, os que habitam na terra, para fazer uma imagem à besta e adorar. E aí, fazer esta imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, um grupo de poderosos das nações vai receber a influência, ou na verdade, vai influenciar a terra a fazer uma imagem ao outro grupo. Então, hoje nós temos a terra bipolarizada. Se você entender politicamente o que eu estou dizendo, nós temos uma extrema direita e uma extrema esquerda. E nós temos, eu vou falar algo daquilo que eu creio, né? Como extrema direita e extrema esquerda. Tudo faz parte de um corpo só. Se eu tenho a minha esquerda, eu tenho a minha direita, tudo faz parte do meu corpo. Mas nós temos, fora esta esquerda e direita, nós temos o corpo de Cristo, que é um outro corpo muito fora disto. Agora, tanto a esquerda quanto a direita estão sim sob a influência de Satanás. Lógico, quando um grupo desses se erguer como a besta que sobe que emerge do mar, o outro vai se erguer como a besta que sobe da terra. Mas as duas, no final, estão exercendo o poder do próprio diabo. As duas. Meus irmãos, não se enganem em relação a isso. As duas estão exercendo o poder do próprio diabo. Certo? Uma exerce o poder da outra. Mas a besta que sobe do mar recebeu o poder do diabo, do dragão. Então, por trás desta esquerda e direita, ou por trás desse mundo polarizado, nós temos uma mente só, que é a mente do dragão, que é a mente do diabo. E que influencia um grupo, uma elite, talvez de 9.000 pessoas, mais ou menos, são os ditos senhores do mundo, né, entre aspas, aí, porque quem governa no final mesmo, quem tem o reino, é Jesus Cristo. Ele é aquela pedra não cortada por mão humana que no final vai bater nessa estátua, nesses reinos todos e fazer eles como pó. E aí essa pedra vai crescer e dominar a terra. A gente vai ver isso em outros textos. Mas realmente, os governos do mundo hoje são influenciados por esta mente que é de Satanás, que influencia essa elite mundial, e a elite mundial, por sua vez, influencia os governos. Infelizmente, é isso que acontece. Porém, sempre com a permissão de Deus. Os limites, Deus que estabelece. Você vai fazer isso e isso. E eu creio que Deus, ele vai cumprir o Apocalipse, tudo que está escrito ali, usando as ações desses reinos. Aí já estamos vendo aqui o que eles vão fazer, já está profetizado, eles não vão sair disso aqui, eles vão fazer exatamente isso. Essa besta que sobe da terra vai dizer assim, façam uma imagem e vai ser concedido que essa imagem fale, inclusive ela vai ter espírito. E qual vai ser a ação dela, Adriana? Ela vai fazer, olha só, que fossem mortos, ela faz que fossem mortos todos os que não adorem a imagem da besta. Veja só, essa é a principal, talvez a principal função dela. E ela depois também, nós pensamos que tem muito a ver com tecnologia, no versículo 16, que faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas.
um certo sinal. Nós não sabemos se é um chip, se é uma tatuagem quântica, se é apenas uma tatuagem ou se é outra coisa, não sabemos. Mas o que a Bíblia diz é que vai existir um sinal que vai ser forçado, sabe? Todos vão ter que colocar, ou na mão direita ou na testa. Para quê? Para controle, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu não sei se você quer voltar, Adriano, aqui nessa imagem, né? Você acha que aí depois a gente pode ir para a marca, né? Você acha, Adriano, que essa imagem tem a ver também com tecnologia, que pode ser um robô, inteligência artificial? Sim, eu trabalho com tecnologia, né? Um dos meus ofícios é programação. E a gente vê nesse mundo de tecnologia uma possibilidade muito grande de Satanás usar toda essa tecnologia para conseguir, então, gerir no seu reino. Quando eu falo reino, irmãos, entenda, é um reino momentâneo, limitado, porém é um reino, né? E esta imagem pode ser, sim, pode estar muito, muito envolvida com aqueles hologramas e com a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje no mundo, nós vamos voltar, eu acho que no capítulo 17, e vamos falar um pouquinho mais a respeito de tecnologias e teremos um tema ou um sábado específicos para falar sobre como o anticristo vai ter olhos em todos os lugares, como que ele vai ter influência e como ele vai enganar. Hoje, com R$200, R$300, você compra um aparelhinho de inteligência artificial da IBM, você coloca na sua casa, você levanta, ele conversa com você. Olá, bom dia, Adriano, tudo bom? Hoje o clima vai estar assim, 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 olha, a sua agenda é essa, essa e essa. Aí você fala, ele responde. E nós vamos entrar em relação a isso um pouquinho mais à frente, mas sim, a imagem da besta tem a ver, no meu ponto de vista, com tecnologia. E, quando fala espírito, a imagem tem a ver com mesclar de influências demoníacas juntando, mesclando com tecnologia. Então... Isso vai dar muito ruim, hein? Vai. E essa marca, Adriano, naturalmente deve envolver tecnologia também, né? Sim. A gente ouve hoje alguns líderes, alguns até pastores dizendo que para a gente não se preocupar, que não tem problema colocar o chip, se vier um chip a gente pode pôr, porque já tem o chip no cartão de crédito. O que você tem a dizer sobre isso? Alguns influenciadores da igreja, e eu estou falando influenciadores sérios, no sentido de terem uma influência muito grande. Aí eu estou citando tanto do meio pentecostal quanto do meio tradicional. Eles comentam que não há problema algum em colocar um chip ou colocar uma tatuagem. E quando fala mão, não é só a mão que nós conhecemos, tá? Mão é toda essa parte aqui, ó. Então, quando para o judeu, né? Mão é a partir daqui. Então, quando Jesus recebeu os cravos nas suas mãos, nós sabemos que não foi aqui, foi provavelmente aqui, certo? Porque aqui não teria como ele se sustentar, né, na cruz. Então, foi aqui que aqui haveria a possibilidade. Então, mão é toda essa parte, ok? Agora, fala que essa marca, coloca esse sinal, seria na mão direita ou na sua testa. Alguns estão falando por aí que isso é apenas algo espiritual, que não é físico, porque fala da mente como
da cabeça como a mente. Então, comandando as ações da sua mente. E a mão fala do trabalho. Então, é uma ação espiritual. Não se engane, meus queridos, não se engane. Isto será físico. Por quê? Porque sem ele, você não vai poder comprar ou vender. Se for espiritual, como que eu vou usar algo espiritual para comprar ou vender? Entende? Não há como. Então haverá alguma coisa física sendo colocado na mão direita ou na testa das pessoas, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, parece que são 3 coisas aqui, né? Mas tudo indicando uma ação de sujeição, de adesão a esse reino, que é o reino do dragão, da besta, do diabo, que vai surgir agora. E está muito próximo. Você já ouviu falar em nova ordem mundial? Em uma nova estrutura? Então, muito possivelmente, este chip aqui, ou esse chip, né, essa marca, esse sinal, vai ser colocado e as pessoas não vão poder comprar nem vender, se não aderirem a essa situação. Até, Adriano, alguns comentaristas dizem que essa pandemia vai ser usada para que haja o quebrar dessa velha ordem, podemos chamar assim, essa ordem econômica, financeira, essa estrutura global hoje, para dar um reset, para acabar com isso, para que seja implantada uma nova forma, um novo dinheiro, uma nova moeda, uma nova forma de negociação e um novo reino, talvez. Nós não sabemos. Os tempos estão na mão de Deus. Ele é que vai dizer, agora você vai dizer para o diabo, você pode implantar aí o seu plano e aí ele vai ter essa autorização. Não sabemos o tempo. Mas existem sinais hoje que apontam para essa proximidade mesmo, Adriano. E aí o texto diz que ninguém vai comprar ou vender se não tiver o sinal, né? Mas a nossa posição é a seguinte: não coloque, não se envolva. Você não deve pôr esse sinal, você não deve se envolver com isso, porque, como você disse, Adriano, vai envolver a adoração, vai envolver a submissão. E depois nós vemos lá na frente, numa das taças, o castigo sobre quem tiver a marca, porque talvez haja ali alguma espécie de bateria de lítio, não sabemos. Isso também é provisório, mas pode haver uma bateria de lítio que vai vazar e causar úlceras, né? Então a taça tem referência a isso. E o finalzinho aqui, versículo 18. Você pode ler, Adriano, o versículo 18? Sim. Aqui fala assim, quero voltar no 17, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem o sinal. E fala, ninguém pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, todos. Bom, queridos, e a gente sabe que esta autoridade vai ser por 42 meses. Por isso, a ação de alguns irmãos, de algumas pessoas, em se preocuparem em aprender a plantar, a ter o seu próprio alimento, a ter o seu próprio sustento. Alguns até guardando alimento. Não estou dizendo para você fazer isso, estou dizendo que alguns fazem isso. Isso pode ser uma ação de Deus para esse momento também. Adriano, uns irmãos pediram para a gente colocar o link daquele projeto Voz de Deus. Eu vou colocar o link depois na descrição, aí no Face, para vocês acompanharem. Obrigado pelas interações aí do pessoal que está vendo ao vivo, está seguindo a gente até agora. E em relação a essa situação, dos pessoal que vê e interage, vocês podem fazer perguntas que nós, à medida do
que vamos lendo, podemos também responder aos irmãos. Muito importante é essa questão aqui, ó. Aqui há sabedoria. Então parece que no texto ele está falando sobre a marca, sobre o sinal, sobre ninguém comprar ou vender. Por que isso não é só espiritual, como alguns até pastores estão falando por aí? Porque como é que você vai negociar, comprar e vender com algo espiritual? Eu creio que isto é assim. Então eu vou comprar ou vender com isso que eu creio. Não tem sentido, é algo físico, algo ali que vai ser implantado mesmo. E tem além de todos os castigos, quem tiver a marca da besta tem um destino que Deus preparou para ele, porque Deus também é um Deus justo. Então, se você se filiar a algo que Satanás está promovendo, você vai sofrer as consequências disso. Isso também faz parte da justiça de Deus. Agora, no texto, aí ele termina falando assim: aqui há sabedoria. Bom, aqui há sabedoria, então agora a gente parece que chama a atenção. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Por que ele está dizendo o número e fala para a gente calcular o número? Não é estranho? Por que ele está... E por que 666? Queria que a gente comentasse a respeito disso rapidinho, para que os irmãos também tivessem mais clareza. Aqui há sabedoria. Eu creio que há uma sabedoria até espiritual aqui que vai ficar mais claro quando essa profecia estiver acontecendo. Nós vamos ter mais clareza sobre a relação entre o nome e o número da besta. Nós sabemos que no grego e no hebraico todas as letras têm um valor numérico, né? Então muitos calcularam e calculam o quanto vale numericamente o nome de uma pessoa. Então existem vários, né, líderes mundiais aí, Adolf Hitler, Nero, que o equivalente numérico é 666. Mas esse 666 também fala do número de homem, né? Algo que reflete o homem. O 6, nós sabemos que é o número do homem. E 666 seria o homem ao máximo, o homem elevado ao cubo, o homem em sua plenitude, né? Por isso nós acreditamos que esse governo, esse rei que é o chifre pequeno, que é a besta, que é o anticristo, ele vai ter uma fala muito erudita, ele vai ser talvez muito educado, ele vai se apresentar de forma elegante, bem vestido, ele vai ter conhecimento de história, de geografia, de política, ele vai ser eloquente, ele vai ser o homem ao máximo, o homem na sua plenitude, mas nós sabemos que o homem não pode ter plenitude sem Deus, então ele vai receber essa plenitude do dragão. Por isso que diz o 666, também é relacionado com isso, né? Então a gente tem a característica das letras do nome remeterem ao 666, e também a gente tem a característica espiritual do 666, que é esse homem sem Deus, um homem pleno sem Deus. Não seria pleno, né? Seria um homem cheio de si, cheio de orgulho. Ele vai ter boca blasfema, vai falar coisas arrogantes também. Então é essa a situação. As letras gregas, cada letra corresponde a um valor. Pois nós poderíamos talvez elaborar algo para mostrar para os irmãos. Cada letra grega corresponde a um valor. Então,
se você pegar o seu nome e colocar as letras, o valor das letras e somar, ela vai dar um valor, certo? Nós temos, como o Alexandre falou, que alguns homens na história que a somatória das letras com os valores gregos alcançavam sim o número 666. E o número 6 é o número de homem. O homem foi formado no 6º dia. Então, quando o Alexandre falou sobre o homem ao seu máximo, esse 666. E esse 666, 666 é também uma questão ali da somatória do seu nome. Nós podemos depois trazer isso com mais clareza para os nossos irmãos. A questão é que já são 10h17 e nós vamos finalizar agora esse... Podemos caminhar um pouquinho? Opa, recebemos a liberação aqui para andarmos um pouquinho mais. E aí nós podemos então trabalhar isso que nós estamos falando. Vamos ver então o seguinte, ó. Aqui tem entendimento. Calcule o número... aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Quando fala o número da besta, a gente está citando o reino, né? Ou a cabeça que foi ferida de morte. E também há uma alusão ao próprio anticristo. Quando falo o anticristo, é aquele chifre pequeno que surge lá em Daniel, que também está falando, Paulo também fala sobre em Tessalonicenses. Então, quando fala esta besta, às vezes cita todo o animal, às vezes cita a cabeça e às vezes cita a pessoa. Então, me parece que aqui, calcule o número da besta, porque é o número de homem e o seu número é 666. Aqui, essa besta é também o anticristo. Quando trazemos o assunto de forma temática, nós vamos agrupar vários textos e você vai ver que em muitos lugares há citação do anticristo. Porque não pode ser o catolicismo romano, como alguns protestantes falam, né, do Papa e todos mais. Por quê? Há uma clara menção dos dogmas e da teologia católica que admite Jesus Cristo como o Filho de Deus, como encarnado, como vindo em carne. E aí João fala que isso não pode ser, ele não pode ser o anticristo. João cita claramente que o anticristo, o espírito do anticristo já está no mundo. Por isso que nós cremos que esse envolvimento com esse sistema da besta não é apenas aquela marca, aquele sinal lá no final. Nós não devemos apenas estar atentos a isso, mas também entender, é importante você retomar isso, Adriano, o espírito do anticristo. João fala que muitos anticristos já estão no mundo. Então, quem é o anticristo? Quem nega que Jesus é o Filho de Deus, que nega que Jesus veio em carne, que nega que Jesus é o Senhor. Então, esse espírito atua através de pessoas, através de Hollywood, através dos filmes, através da ridicularização da fé, através da cultura, através de muitas coisas, muitas vozes que dizem hoje, que falam contra a palavra de Deus, contra Jesus Cristo. E às vezes, alguns até admitem a ideia de um Deus, não é? Mas o ponto central aí é que o anticristo, ele foca na pessoa de Jesus. Ele foca na pessoa do Cristo, né? Jesus Cristo. Então isso é outra coisa. Quem que o anticristo vai perseguir? Cristo já está sentado à destra de Deus. Quem ele vai perseguir? Vai perseguir Cristo que está lá? Vai perseguir? Não, vai perseguir Cristo que está aqui. Quem é o Cristo que está aqui?
quem é o Cristo hoje na Terra? Quem é o corpo de Cristo? São os cristãos, aquele que professa o nome de Jesus Cristo, aquele que é filho de Deus. Então é contra esses que esse reino é organizado. O plano da besta, como foi dito, qual é o plano de governo dele? O plano de governo dele é fazer guerra aos santos. Esse é o projeto dele, esse é o plano dele. O plano dele é fazer guerra aos santos. É isso que ele quer, fazer guerra aos santos. E depois ele vai, nós vamos ver em outro texto que ele vai querer ser Deus, ele vai se assentar no templo de Deus querendo parecer Deus, ele vai proibir todo tipo de culto a outro Deus e ele vai se nomear, ele vai dizer, eu sou Deus, essa besta vai se dizer Deus e vai exigir a adoração das pessoas. Então, o número da besta está envolvido em todos esses assuntos que nós citamos aqui. Uma outra coisa interessante é que foi quando iniciou ali o código de barras e ainda hoje tem o QR Code. Existe uma estrutura no código de barra e no QR Code que identifica início, meio e fim e que identifica, são 2 barrinhas no início, 2 barras no centro e 2 barras no final. E aquelas 2 barras paralelas e que se destacam das outras, o número delas é 6, então temos 6, 6, 6. Daí temos o QR Code com 3 pontos, um ponto superior esquerdo, depois inferior esquerdo, depois superior direito. Esses pontos são também 666, que são estruturas que a máquina utiliza para ler esses códigos. Não estou dizendo que isso aqui é a marca da besta, porque não, talvez não tenha a ver com isso. Eu estou dizendo que há uma intrínseca relação entre essa tecnologia e o número 666. Isso não é por acaso, tá, queridos irmãos? Quando fala sobre o anticristo, você pode depois ler lá em 1 João capítulo 4, versículo 3, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que havia de vir e que já agora está no mundo. Isso é João falando na sua primeira carta de João, capítulo 4, versículo 3. E quando fala sobre calcular o número do seu nome, é justamente isso, ir lá e fazer aquela somatória de pegar a letra, certo? E pegar o valor da letra e fazer a somatória, certo? E a somatória vai dar um número final. Bom, essa somatória que vai dar um número final, se ela der 666, como muitos personagens hoje na história, e aí Adolf Hitler, por exemplo, era 666. Mas ele não era esse anticristo. Ele fazia parte desse espírito do anticristo, mas ele não era o anticristo. Esse espírito do anticristo, né, Adriano, está presente desde lá de Lúcifer, quando ele caiu, né? Ezequiel e Isaías falam que quando se achou comércio no seu coração, ele caiu. Quer dizer, ele começou a imaginar que ele teria algum tipo de possibilidade de lucro. Lúcifer era o protetor da guarda, o querubim ungido. Lá no céu assistia junto ao trono de Deus. E quando ele começou a fazer comércio, se achou iniquidade no seu coração, ele caiu. E aqui nós vemos de novo esse comércio que ele está querendo fazer, ele quer forçar as pessoas a colocar a marca, ele quer forçar as pessoas a adorá-lo. É a mesma vontade que ele tinha lá no início. Ele quis ser igual a Deus, ele ficou com inveja do trono de Deus, ele quis subir as estrelas do norte, ser semelhante ao Altíssimo, fazer o seu trono acima das estrelas e ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis fazer isso. E aqui nós vemos esse espírito do anticristo agindo de novo.
É o que ele quer. Ele quer imitar a Deus, ele quer receber a adoração. Por isso que ele força. Se você não colocar a marca, você morre. E você deve me adorar. A besta que sobe da terra manda fazer uma imagem, dá fôlego àquela imagem para que as pessoas que não adorem. Veja, tudo isso é esse espírito. Ele quer receber a adoração. Ele está com isso no coração, sabe? De se revoltar contra Deus, de fazer uma afronta a Deus. Então ele vai fazer isso. E esse espírito do anticristo está atualmente no mundo. Então não espere vir a marca para você dizer não. Diga não a esse espírito, a esse sistema de coisas agora já. Amém. E quando fala diga não, estou falando para você parar com tudo de tecnologia. Não. Esteja ciente em relação às ações de Deus e as ações do diabo hoje, certo? E quando o Alexandre falou, diga não a isso, no seu coração, entenda e seja guiado pelo Espírito de Deus. A única forma de dizermos não ao espírito do anticristo é sermos ungidos pelo Espírito de Cristo. Essa é a maneira mais clássica, porque daí você não vai se deleitar nas coisas do anticristo, você não vai se envolver com o entretenimento do anticristo, você não vai mudar a sua maneira de pensar com as coisas do anticristo, certo? Então, gostaria de mencionar para os irmãos que nós vamos deixar ao final do programa ali no Facebook e também no canal do YouTube 2 links. Vamos colocar alguns links ali. Um deles vai ser para você entender como é que funciona o cálculo do número, do nome, né? Então, cada letra tem um valor. E aí nós vamos deixar ali, por exemplo, eu estou com uma instrução aqui, a letra A vale 1, a letra B vale 2, gama é 3, delta é 4, e aí o E vale 5, e assim vai. O J, por exemplo, vale 10, e assim cada letra tem um valor. E a somatória disso aí pode dar 666 ou pode dar outro número. Não estou dizendo que se o seu número der 666, você faz parte. Não é nada disso, meus queridos. É só uma questão de calcular, aprender a calcular. E aí tem entendimento para fazer isso. Também vamos colocar sobre a Voz de Deus. O projeto A Voz de Deus é esse projeto que as pessoas simulam vozes na cabeça de outras pessoas, que o Alexandre citou até o Afeganistão, quando eles soltaram essa frequência e as pessoas ouviam nas suas mentes assim, eu sou Alá, você deve se render, e aí abaixe suas armas, né? Também temos o projeto HARP que citamos aqui, o projeto Bluebeam que citamos. Vamos deixar esses links para os irmãos então darem uma olhada sobre essas tecnologias que estão surgindo e tecnologias que serão amplamente utilizadas pelo anticristo. Eu pensei num link também, nós vamos deixar, Adriano, de um apocalipse, é um audiodrama. É um apocalipse que você põe lá no YouTube, você vai ouvindo e ele é dramatizado, sabe? Tem fundo musical, os personagens falam, muito, muito bom de uma forma de você ouvir a Bíblia. Vamos deixar esse link também. Ok, são 10h30 e nós vamos finalizar o programa do Apocalipse 13 por aqui. Nós vamos entrar no Apocalipse 14 e no Apocalipse 14 havia um cordeiro no Monte Sião e com ele 144 mil. Lembra dos 144 mil da primeira profecia? Então, alguns temas da primeira profecia serão vistos de uma outra forma, com uma profundidade maior e com detalhes maiores agora na segunda profecia. Então, nós vamos
ver as coisas que estarão acontecendo e em que tempo elas estarão acontecendo. Quero convidar você a compartilhar esta mensagem com outros irmãos. Deixa muitas pessoas ouvirem, para as pessoas ficarem cientes das ações do nosso adversário. Sabe como Deus te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa? Expondo a ação de demônios ou do anticristo e tudo mais. Expondo, você se torna livre. A verdade te liberta. A verdade exposta pelo Senhor. Deus os abençoe. Eu vou ficando por aqui. Já o Alexandre vai se despedir. E eu estou falando para você o seguinte: compartilhe essa palavra. Fale com outros. Vá lá no Facebook, compartilhe. Nós ficamos realmente contentes quando essa palavra tem alcançado algumas vidas e tem abençoado vocês, queridos irmãos. Nós gostaríamos que mais pessoas estivessem ouvindo, então convidamos você a fazer parte desse ministério, compartilhando também com outros. Deus os abençoe e até sábado que vem. Foi um prazer estarmos esse tempo aqui. Hoje um programa maior, né, do que o normal de 1 hora. Ficamos 1h15, mais ou menos. Obrigado a você que ficou até agora. Compartilhe essa palavra. Abençoe outras pessoas. E nós pedimos também que você vá lá no canal do YouTube, no Web Rádio Jesus é Mais, e curta e compartilhe também de lá do YouTube, para que lá a gente tenha um engajamento maior também. Assim você vai estar participando da divulgação da Palavra de Deus. Muito obrigado, irmãos. Fiquem com Deus essa semana e vamos continuar a leitura do Apocalipse. Sábado que vem, o Cordeiro em pé no Monte Sião e os 144.000 novamente. Deus os abençoe e tchau. MLDF Arte Sustentável. Realizamos seu projeto. Criamos móveis, jardins verticais e artigos de decoração. Tudo com madeira de pallet e demolição. Também restauramos seu móvel. Visite nosso ateliê e conheça nossas peças. Rua Pavão 541, Centro Arapongas, Paraná. Telefone 043 99698 6502. 043 99698 6502. Facebook @MLDF Artes. Instagram MLDF Arte Sustentável. Current shame, I keep on this way, 'cause I won't find Jesus in LA.